Então vamos recapitular, é uma forma de nós relembrarmos as regras da física quântica, obrigado João, das setas que rodam. Então, vamos lembrar de novo o que acontece no experimento da dupla fenda. Então, o experimento da dupla fenda diz que temos dois orifícios, a luz pode passar por duas fendas que estão aqui, bem pequenas. E eu vou emitir a luz daqui sai um fóton. E o fóton vai, e pode chegar a vários fotodetectores. Aqui, ou aqui, ou aqui. Ok? E então, ele pode ir por vários caminhos para chegar até aqui. Vários caminhos para chegar até aqui. E vários caminhos para chegar até aqui, só pela primeira fenda, ainda antes de analisar a segunda fenda. Ok? Ora, as regras do jogo são, primeiro passo, o fóton começa e desenhamos uma seta para cima. A posição inicial da seta não é importante, mas a gente diz que é para cima. Qual o tamanho desta seta? Bom, se eu jogo o fóton e meço o fóton imediatamente depois, ele está lá. Não é? Eu joguei o fóton e pus a mão logo, vou apanhar o fóton, sempre. Então, esta seta começa com tamanho 1. Certo? No início ele está lá. Eu sei de onde ele saiu. A probabilidade de estar lá é 1. Lembrem-se que a probabilidade é o tamanho da seta ao quadrado. Portanto, a seta começa com tamanho 1, porque ela está lá. Se eu puser aqui um detector imediatamente a seguir ao emissor, não é? Tem aqui o emissor, põe o detector à frente, está sempre a tocar. Plim, 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 plim. Não há hipótese, não é? Portanto, aí 1. E depois, o que é que faz a seta? Começa a rodar. Roda, depois quando está aqui, vai rodando a seta. Ok? Aqui já rodou algumas vezes. Ok? Segundo passo. Seta roda. E muito importante, ela roda para cada caminho. Eu tenho de estudar cada caminho separado. Ok? E então, eu posso imaginar, tipo, que chegou aqui, por exemplo, e que a soma das setas, ok? A soma das setas que vão pela fenda, vamos dizer aqui A, pela fenda A, eu somo todas as setas dos caminhos todos que passam pelo A, mais a soma de todas as setas que passam pela fenda B. Bom, é bastante simétrico neste caso. Se eu pegar neste detector aqui, estou a estudar este detector, vamos chamar este detector 1, com um quadradinho assim. Então, para o 1, os caminhos que vão pela fenda A e os caminhos que vão pela fenda B são bem simétricos, que é o detector que está aqui no meio. Então, estas setas aqui e estas setas é provável que sejam parecidas. Certo? E então, isto podia dar algo assim, mais assim, que deu igual a uma seta cujo tamanho é o dobro. Okay? Isto significa que se esta seta tem tamanho raiz quadrada de 0,8 e se esta também tem tamanho raiz quadrada de 0,8, não, 0,8 não. Vamos para tipo
É muito. 0.4. E esta 0.4. Não. 0.2 e 0.2 era o que eu tinha dito na aula. Ok? Se cada uma tinha tamanho 0.2, significa que... Isto significa que se a fenda B aqui de baixo, se a fenda B está fechada, certo? Ambas têm tamanho 0,2, né? Pronto, eu estou aqui, amarelo é o B, pronto, ok, estou a dizer aqui. Certo? Se a fenda B está fechada, ficamos só com a seta branca, com tamanho raiz quadrada de 0.2, certo? Vamos chamar este tamanho R. E então, R ao quadrado, é só tirar a raiz quadrada, dá 0.2, o que significa que se a fenda está fechada, 20% das vezes chega naquele fotodetector que faz um sinal. Mesma coisa, se a fenda A está fechada, é só amarela, 20% das vezes faz barulho. Certo? De repente, abrimos as duas e agora temos o tamanho aqui, este novo tamanho, é 2 vezes raiz quadrada de 0.2, que se eu puser o 2 lá dentro, dá 4. Se eu quiser pôr dentro da raiz quadrada, que é igual a raiz quadrada de 0.8. Né? Se eu puser o 2 lá dentro. Ok? Ou se quiserem não me ponham, porque vamos fazer ao quadrado de qualquer forma, tudo bem. E então, agora, neste caso, o R ao quadrado deu 0.8. O que significa que com as duas fendas abertas, 80% das vezes toca. Okay? Então, tínhamos um cenário em que havia uma probabilidade, vocês dizer, com 20% de hipótese ela passa por esta fenda, com 20% passa por essa, e eu abro as duas e de repente 80%. Ok? Isso. Era bem contra-intuitivo. Parecia que de repente a probabilidade aumenta muito mais do que era possível. Não é? Porque tínhamos 20% de chance de passar por cima, 20% de passar por baixo, abro as duas vou ter 40%. Era o normal. De repente não, tenho 80%. Bom, isso significa que tem de haver outros pontos em que tem de ser ao contrário. Se eu estou a obter partículas a mais, tenho de obter pontos que tenho partículas a menos. Senão vou ter um problema. Vou começar a ter probabilidades que não adicionam para 1. Não é? Porque se antes já tudo somava para 1, se agora eu digo, todo mundo, a probabilidade multiplica por 4 aí tudo. Não pode ser. Não é? As probabilidades já estavam a adicionar para 1, não pode dizer assim, uma festa. Então, ok, esta aumentou, alguns têm de diminuir. O que é que podia acontecer? Podíamos ter dito que podíamos ter outra situação, por exemplo aqui. Agora aqui é um exemplo. Não estou a dizer que é exatamente aqui, pode ser em qualquer lado. Em que eu agora tenho as setas da fenda A que podem apontar numa direção assim, e as setas da fenda B podem apontar numa direção ao contrário, por exemplo. E aí, 0. Então eu antes tinha, com uma fenda fechada, havia uma chance de passar por aqui e chegar ali. Com a outra, havia uma chance de passar por aqui e chegar ali. Certo? Havia uma chance de passar por baixo. Havia uma chance de passar por cima. Abro as duas, não há chance nenhuma. Okay? Passou a 0% de vezes. Toca-me. E então nós tínhamos visto, basicamente o que acontece é que se eu marcar aqui a posição na altura, se eu marcar aqui a posição Y onde chega no detector, que eu ia ter algo em que por vezes cancelam-se completamente, por vezes aumentam muito, cancelam, aumenta muito, cancelam, aumenta muito. E isto é o que se chama um padrão de interferência. Okay? Então nós temos a luz,
que tem este comportamento. Ou toca ou não toca. 20% das vezes toca. 80% não toca, mas quando toca, chega. Plim! Quando não chega, nada. Certo? Então é uma partícula nesse sentido. Ela chega, faz barulho, não chega, não faz barulho. Por outro lado, obtemos o resultado que parece um padrão de interferência como o que obteríamos para ondas. Enviamos ondas, elas passam por fendas, e quando as duas ondas, quando estão nos máximos, faz uma onda maior. Quando é onda máximo contra mínimo, cancela a onda, como no mar. Então, temos partícula, sim, porque ou detecta ou não detecta, mas o resultado, quando eu faço um histograma, quando eu marco muitos pontinhos e vejo o que acontece, parece, depois de fazer o experimento muitas vezes, como se fosse uma onda. Certo? Claro, quando eu faço o experimento uma vez, não, uma vez se calhar chegou aqui. Ok? Houve um plim nesta posição. Ok? Não parece nada uma onda. Foi um dos fotodetectores que tocou. Ok? Isso é bem partícula. Faço 3 vezes, também não parece uma onda. Um tocou, se calhar este tocou uma vez, este tocou 2 vezes. Ok? Não parece nada uma onda. Mas quando eu faço 1 milhão de vezes e represento num histograma o que é que aconteceu mais e o que é que aconteceu menos, vejo que de repente aparece o padrão que eu esperaria para uma onda. Okay? É assim que funciona. É contraintuitivo, é estranho. Vocês poderiam pensar ao contrário, porque basicamente não é tão diferente assim. Vocês poderiam pensar, imaginem que têm de explicar este padrão de interferência. Têm de explicar. Vocês imaginavam a luz como partícula e agora diz, este é o resultado final do experimento. Que regras é que eu posso inventar para dar este resultado? Não é? Se pensarem, quero umas regras para uma partícula, quero regras de movimento de partícula. É uma partícula, ou chega ou não chega. E no fim tem de dar um resultado deste tipo, é difícil. Na realidade, os físicos tentaram imenso tempo, lutaram imenso contra as ideias da mecânica quântica, até que foram forçados, parece ser a única coisa que pode funcionar. Porque é bem contraintuitivo, esta ideia que a partícula vai pelos 2 lados ao mesmo tempo, interfere com ela própria, não é a coisa mais intuitiva do mundo, certo? É bem louco. Mas, de facto, não sabemos forma nenhuma alternativa de explicar o que está a acontecer. Ok. Então, hoje, gostava de falar de 2 coisas. Hoje vamos falar de vidros e de bombas. Ok? Eu acho que vou começar com vidros, mas talvez antes de começar com vidros vou explicar um pouquinho qual é a ideia da bomba que vamos querer explicar. Ok? Só para fazer aqui, se tem algum palpite, o que é que poderia ser. Vamos imaginar que temos uma bomba que funciona assim. Ok? Portanto, esta é o nosso... Ok, aqui. Bomba. A bomba que temos é assim. É um paralelepípedo. Que tem aqui um buraco, um tubo, que vai até este lado. Okay. Um tubo que passa aqui por dentro. Okay, isto devia estar atracejado, mas okay, vocês entendem? No sentido que este tubo, luz pode passar por aqui. Ou partículas, qualquer coisa pode entrar por aqui. Certo? E vem por aqui. Ok? No meio do tubo tem uma membrana. Okay? Quando a partícula de luz bate na membrana, a bomba explode. Okay? É uma boa bomba, dá para detonar à distância. Né? Coloca a bomba, joga um laser, explode a bomba. Ok? Portanto, a ideia é essa. Tem aqui a membrana. Vem a luz. Bate na membrana. Vamos por assim. Plim! Tu que chegou na membrana. Pum! Ok? Portanto, é assim que funciona a bomba.
leva com uma partícula na membrana, explode. Tudo bem? Agora, a bomba pode estar danificada. Pode estar estragada. O que é que podemos ter? Podemos ter uma bomba em que a membrana está estragada, está assim aberta, partiu. Okay? E, portanto, esta é uma bomba ruim. Essa bomba, se eu jogo um fóton, o fóton simplesmente passa para o outro lado. Ok? Portanto, eu jogo o fóton vai e passa até o outro lado. Naquela ali, eu jogo o fóton e... bum. Então, esta bomba é uma bomba boa. E aquela é uma bomba ruim. Okay? Ora, nós temos um monte de bombas, aqui, assim, um monte de bombas. Aqui umas em cima das outras. Ok? Várias bombas. Aqui umas atrás das outras. Vamos imaginar que temos tipo 100.000 bombas. Ok? Vamos imaginar que tipo 80.000 são boas. 20.000 são ruins. Ok? Então tem estas bombas todas aqui. E então a questão que queremos fazer é como separar as boas. Como separar, ou não pode ser, não precisa ser todas, mas vamos por assim, algumas boas. Ora, vamos lá ver propostas sem dos alunos que não vieram no curso ano passado, obviamente. Ok? Como? Não, mas se explode, não tem bombas. Não está. Então, o que é que podemos fazer para tentar separar as que funcionam e as que não funcionam? Como? Olha pelo buraco. Vamos lá, olhar pelo buraco. O que é que significa olhar pelo buraco? Você pega lá, né? Está escuro. Não é? O que é que você faz para ver? Joga luz? Má ideia. Quem é que está a falar? Não estou a ouvir. Hã? Se é luz, é uma partícula. Vai lá, bate na membrana, explode, se estiver bom. Ok? Então tem aqui um puzzle, não é? Como é que vamos fazer isto? Isso é o que vamos fazer, provavelmente, depois da pausa. Vamos ver como vamos fazer este problema. Ok. Mas então, fica aí como aperitivo, vocês podem ir pensando nele. Mas primeiro, vamos então começar. Gostava de falar um pouquinho sobre um outro tipo de experimento, parecido com o anterior, em que eu imagino vidro. Tenho aqui ar e tenho aqui vidro. Pode ser água também. Dois meios diferentes. Okay? E agora o experimento que quero fazer é emitir luz, aqui, gama, que bate aqui, e quero estudar o que acontece se eu colocar um fotodetector aqui em cima, e a luz pode refletir e voltar no fotodetector, ou continuar.
Ok? Portanto, aqui é transmitida e aqui é refletida. Aqui também posso colocar um detector. E ver quanta luz passou. Se eu jogo um fóton, quanta passa e quanta continua. Okay? Bom, deixem-me antes de mais explicar uma coisa. Há aqui duas direções que eu estou a desenhar. Estou a desenhar o Y, que é esta direção aqui, e depois aqui tem outras direções, que é, por exemplo, o X e o Z. Estou a representar assim. O que eu vou falar hoje, o X e o Z é irrelevante. Porquê? Porque tudo acontece verticalmente. Ok? Eu aqui estou a pôr o fotodetector um pouquinho para o lado, para não colocar aqui em cima. Certo? E estou a desenhar a linha a subir e a descer inclinada, porque se subir e descer na mesma altura é difícil entender qual é que está a subir e qual é que está a descer. Ok? Mas tudo está a passar aqui no mesmo X e Z, mais ou menos. Okay? Não é importante a deslocação lateral. Em particular, as trajetórias em que a partícula vai por aqui, já sabemos que cancelam. Por isso, nada é importante nesta direção. O que é importante é o que está a passar aqui nas trajetórias mínimas. Ok? Portanto, tudo é segundo nível. Quando eu vou, a certa altura, vamos desenhar coisas tipo... Ok. Então, o que eu estou a dizer é, esta luz aqui, não pensem nela como batendo e indo para a direita. Ela só está a ser desenhada como uma inclinação para a direita, porque desenhar tudo aqui neste plano era difícil. Ok? Então é como se eu tiver um espelho aqui. Quero desenhar a luz que vai de mim e volta para o espelho. Se eu desenhar na mesma linha, fica difícil de ver o que é que está a ir e o que é que está a voltar. Então eu desenharia a ir e depois voltar um pouquinho inclinado para conseguir distinguir as duas linhas. Ok? Só isso. Então não pensem nesta separação das linhas como indo em trajetórias diferentes. Vão na mesma trajetória, só estou a desenhar assim para ser fácil ver. Ok? Portanto, assim, quando eu desenho uma coisa assim, o que eu estou a querer dizer é uma coisa que vai e volta. Mas é difícil de ver o que está a acontecer na primeira vez, portanto eu desenho na segunda maneira, portanto eu desenho da primeira maneira, só para ter mais facilmente entender. Ok? Tudo bem? Só porque senão já sei que vai levar a algumas confusões depois. Ok. Então precisamos de uma regra para o que acontece à seta quando ela muda de material. Nós dissemos as regras, quando a seta se vai a propagar, tenho de ensinar o que acontece quando ela passa de um material para outro. Ok? Nós sabemos que tem de acontecer algo, porque a seta vinha, e agora pode ou passar para trás ou continuar. Certo? E, portanto, tem de haver uma regra para o que acontece nessa seta. Ok? Vocês podem pensar um pouquinho e o que é que acontece? A seta começa, como nós dissemos, com tamanho 1 no início, aqui para cima. Vai, e chega aqui na superfície do vidro, numa dada direção. Vamos imaginar que ela rodou, e chegou assim, aqui. Bom, ela chegou aqui, e eu vou dizer com tamanho 1. Ok? Vocês dizem, isso é estranho, porque ela podia ter vindo para aqui, e se a probabilidade aqui já é 1, como é que adicionar tudo dá 1? Ok, então é verdade, não é exatamente 1, é 0.99999, mas eu mais uma vez ignoro tudo o que se passa nesta direção. Portanto, eu jogo a luz nesta direção, quase tudo vai para ali. Ok, tem um pouquinho que vai para o lado, mas estou a ignorar isso mais uma vez. Estamos a estudar a física nesta direção. Não a física nas outras direções perpendiculares. Tudo bem, então ela rodou, só rodou, chegou aqui, tamanho 1. Ok? Agora, logo a seguir, o que é que acontece? Logo a seguir, o que acontece é que a seta vamos ter seta que pode continuar para aqui e seta aqui que pode refletir. Ora, que tamanho tem esta seta? Vamos chamar esta seta aqui, vamos dizer que esta seta tem tamanho raiz de R. Porquê R? Porque R vem de reflexão. É um bom nome para esta seta aqui. Então, que tamanho deve ter esta seta aqui?
Quanto? Ora, alguém está a dizer, quase certo, uma proposta para o tamanho desta seta, 1 menos raiz de r. Quase certo, mas não. Porque o que é que tem de ser igual? Qual o seu raciocínio? Como é que você se chama? Milo? Mairo. O que o Mairo está a dizer é, se eu somar esta seta mais esta, tem de dar 1. A partícula não pode desaparecer. Portanto, o que reflete e o que passa tem de dar 1. Por isso ele disse 1 menos raiz de r, porque ao somar dá 1. Mas cuidado, o que é que temos de somar? Temos de somar as probabilidades, não os tamanhos. Ou seja, este tem tamanho r, tem tamanho ao quadrado r, probabilidade r de ser refletido, e este tem de ter probabilidade raiz de 1 menos r. Ok? A raiz estava no lado errado, mas quase certo. Agora, tem uma probabilidade de transmitir, que é raiz de 1 menos r, probabilidade de refletir, que é r. Ok? Portanto, para o vidro, por exemplo, eu acho que o R é tipo 0,04, são 4%, mais ou menos. Mas isto depende do material, obviamente. E então, certo? O R é isto. Portanto, qual é o tamanho da seta para o vidro? Qual é a raiz quadrada de 0,04? 0,2. Tem uma seta de tamanho 0,2. Ok? E aqui, esta seta é a raiz quadrada de 0,8. Não. De 0,96. Certo? 1 menos R. Ok? Que é igual a 0,98? Alguém pode fazer, por favor? Raiz de 0,96 é 0,98? Acho que é, não é? 0,98, não, 0,96. Sim. Ok. Ok. Portanto, temos este tamanho, que é 0,2, e este tamanho, que é 0,98. Estão a ver que os dois tamanhos, cuidado, porque quanto é que dá este número mais este número? Não dá 1, cuidado que não tem 0 aqui, é 0,2, não é 0,02. Se tivesse ali um 0 a mais, os dois números a somar davam 1. Mas não é o quadrado que dá 1, certo? É o R mais 1 menos R que dá 1. 0,04 mais 0,96 dá 1. Ok, mas os tamanhos não exatamente 1. Ora, bom, então, esta é a regra que temos de dizer para o que acontece quando entramos no vidro. É a regra da entrada. Vocês podiam dizer assim, ok, tudo bem, a seta, uma passou e uma refletiu, certo? Mas, por exemplo, porquê é que eu escolhi esta direção ser igual a esta direção? Isso não é muito evidente, certo? Podia ter mudado um pouquinho de tamanho. Ora, a questão é que se eu imaginar que estou a tentar uma regra, tem de funcionar em particular se o material e o material for o mesmo material. Certo? Não estou a fazer nada, estou a imaginar que vou decidir que esta parte é um material e esta parte é outro material. A regra tem de continuar a funcionar, não pode funcionar só quando existe mesmo um material. Certo? Mas o que acontece quando o material é o mesmo? Nada, a seta não muda de sentido. Ela só continua a rodar. Então não é uma escolha dizer que tem o mesmo sentido. Tinha de ser. Quando o R é 0, isto é, quando não tem material, a regra tem de ser que a seta não acontece nada à seta. Então tinha de ser na mesma direção. Ok? R igual a 0, nada acontece. Ela só continua. Tamanho aqui 0 e o tamanho aqui igual a 1, ela só está a continuar porque não existe fronteira real. Tudo bem?
Vamos só imaginar o que acontece também. Aqui temos ar. Aqui temos vidro. Okay. Podemos imaginar o que aconteceria se eu tivesse ao contrário, aqui vidro e aqui ar. E agora a partícula chegou aqui, okay, com um dado tamanho, vamos dizer 1. Exato. Que seta eu desenharia aqui? Okay. Bom, mais uma vez, eu aqui desenharia uma seta que tem de ter a mesma direção, porque se o vidro e o ar forem o mesmo material, a seta tinha apenas de não fazer nada e, portanto, continuaria a rodar, mas imediatamente antes e depois estava igual. E, portanto, vai ter uma seta aqui que vai ter o mesmo tamanho, raiz de 1 menos r, ou seja, raiz de 0,96. Ok? E aqui, a parte refletida. A parte refletida, podíamos pensar que era igual, que seria uma seta nesta direção com este tamanho. Mas eu não falei ainda desta seta, desta direção. Ok? Apenas desenhei esta direção aqui. Okay? O que eu vou dizer agora é que se esta é a direção para o vidro, que a seta refletida do ar para o vidro é contrária à direção que a seta tem, neste caso tem de ser a mesma direção. Okay? Então esta seta tem tamanho raiz de r, mas agora na mesma direção. E agora porquê? Porquê que tinha de ser assim esta regra? Porque vamos imaginar um vidro que é infinitamente fino, ou seja, que não faz nada. O que acontece é que se o vidro for infinitamente fino, e se tiver aqui ar, vidro, ar de novo, quando o vidro desaparece, não pode refletir, porque desapareceu. Certo? Mas o que é que acontece? A seta vem aqui, reflete aqui, e também pode vir aqui em baixo e refletir aqui em baixo. Há duas hipóteses de reflexão. Certo? E quando o vidro desaparece, elas têm de cancelar, porque o vidro desapareceu. Então, se uma seta vinha numa direção, a outra tem de vir na outra direção, porque elas têm de cancelar. Então a regra aqui em baixo tinha de ser o contrário da regra aqui em cima, do ponto de vista da reflexão. Senão elas não cancelariam e significaria que eu tenho um vidro, faço o vidro desaparecer e continua a luz a refletir. Ok? Isso não podia ser. Concordam? Portanto, esta regra, ser assim, tinha de ser para vidro de espessura 0 centímetros ser igual a nenhum vidro. Certo? Eu quero que as regras funcionem, que eu tenho um vidro, vou diminuindo, quando ele fica com espessura 0 centímetros, não tenho vidro nenhum. Se a regra fosse diferente, eu começava com um vidro, ia diminuindo, ele desaparecia e eu ainda tinha lá umas setas que não cancelavam para a reflexão. Ok? Neste caso, o que acontece é que eu tenho uma seta de refletir na primeira parede que dá assim, e depois mais outra seta. Esta é a seta de refletir em cima. E esta seria a seta pelo caminho em que refletir em baixo. E elas têm de tentar cancelar uma a outra. Certo? Então a seta em cima e imediatamente em baixo têm de diferir por um sinal, têm de cancelar. Quando o vidro desaparece, as setas têm de desaparecer. Certo? Quando o vidro desaparece, tudo transmite e nada reflete. Portanto, a parte de transmitir já estava bem, porque as setas já iam na mesma direção. A parte de refletir é bom que cancela quando o vidro desaparece.
Bom, então o que eu quero dizer é que estas regras são basicamente a única coisa que poderíamos dizer. Nós sabíamos que a seta tinha uma parte de passar, uma parte de refletir, e tem de haver um coeficiente de reflexão que depende do material. A seta tem de ter a mesma direção de entrada imediatamente antes e imediatamente depois, porque se o material for o mesmo, claramente isso é verdade. A direção, quando ele reflete, não sei. Eu desenhei aqui arbitrário, desenhei andar para trás, isso não sei. Quando ela reflete, eu desenhei assim, mas podia desenhar para cima. O que eu sei é que, seja qual for a regra, tem de ser o contrário quando muda o material, na parte da reflexão. Porquê? Porque quando o material desaparece, tem de desaparecer a reflexão. Ok? Então, de facto, estas regras são duas regras novas. Regra 1, regra de entrada e regra de saída. Mas o que é interessante é que estas próprias regras estão bem fixas pelo que podia ser. Não é que a gente pudesse inventar qualquer regra. Se começássemos a inventar regras arbitrárias, de repente começávamos a ter vidros que desapareciam e continuavam a refletir, colocávamos vidros e a probabilidade começava a ser mais do que 1, e então não podia ser. Então, a própria matemática guia-nos e diz o que é que pode ser. Diz, a seta tem que estar nesta direção. Começa a fazer regras em que a seta não está na mesma direção e tudo mais, começa de repente a dar tudo errado. Ok? É uma coisa interessante da própria autoconsistência da teoria que nos diz o que podemos fazer. Então temos, além das regras das setas, temos duas regras novas. A regra do que acontece quando entramos do ar para o vidro e o que acontece quando saímos do vidro de novo para o ar. O que é importante é que esta seta, aqui, e esta tenham direções opostas. Mas então, atualmente, aquela outra seta teria que ser raiz de 1 menos 2é? Para quê? Porque tem duas setas, não é? Uma que reflete e a outra que reflete tem um sentido oposto. São duas setas, não são? Estou a entender o que estou a dizer. Já vamos fazer essas contas com mais cuidado, sim. Ok, já estou a entender. A questão que ele está a perguntar é que... Ok, deixem-me não confundir os outros, mas eu vou responder a essa pergunta indiretamente. Deixem-me, antes de continuar, fazer aqui um parênteses que é importante para entender o que está a acontecer aqui um pouquinho, para explicar uma coisa. Quando nós exato. Eu aqui disse a regra, o que acontece quando tem tamanho 1, que tamanho passa a ter? E se a seta não tiver tamanho 1? Se a seta, quando chega aqui, tiver tamanho raiz de 1/2, que significa que chegou a este ponto com probabilidade de 1/2. O que é que acontece? O que é que eu devo fazer se, quando ela chega aqui, não tem tamanho 1, mas tem tamanho 1/2? Ou raiz de 1/2? A resposta é, o que devemos pensar às setas é que esta seta passou de 1 para esta quantidade. Ou seja, ela foi rescalada por esta quantidade. Eu multipliquei 1 por esta quantidade. E multipliquei 1 por esta quantidade para saber o tamanho desta que tem aqui. Ou seja, se esta também tivesse metade do tamanho, esta também tinha metade e esta também tinha metade. É tudo proporcional. Ok? Então, se esta seta tivesse tamanho A, aqui tinha raiz de R vezes A e aqui raiz de 1 menos R vezes A. Ok?
Da mesma forma que aqui, por exemplo, eu comecei com uma seta de tamanho 1 e eu, se calhar, aqui tinha metade, 50% de hipótese de passar por aqui, 50% de hipótese de passar por aqui. Ou seja, a seta aqui, se calhar, tinha um dado tamanho, raiz de 1/2, e aqui, raiz de 1/2. Ok? Então, o que é que eu fiz? Daqui até aqui, fui rodando, a seta chegou aqui, tinha raiz de 1/2. Aqui, tinha raiz de 1/2. Certo? Se eu agora começo a contar daqui, o que é que eu faço? Continuo a rodar a seta. Certo? E ela começa com tamanho raiz de 1/2, não com tamanho 1, com tamanho raiz de 1/2. E agora continua a rodar e chega aqui com um dado tamanho. Ou seja, o que estamos sempre a fazer é operações nas setas. Ela diminui, chega até 1/2, depois continua a diminuir até chegar ao ponto, e é sempre relativo ao tamanho inicial. Okay? É uma rotação, é uma operação na seta. Diminuir de tamanho é uma operação na seta. Se a seta começa com o dobro do tamanho, eu multiplico-a por um fator, fica com dado tamanho. Se estiver com metade, multiplico pelo mesmo fator. O que importa é os fatores relativos. Eu acho que foi um pouco confuso. Deixa-me tentar explicar de novo. É que isto vai ser importante daqui a pouquinho, senão a matemática vai ficar complicada. Deixem-me pensar como fazer isto assim. Ok, vamos estudar este experimento aqui e depois eu vou complicar um pouquinho este experimento para entendermos melhor porque é que as regras têm de ser proporcionais. Então queremos perguntar quando é que faz barulho aqui e quando é que toca aqui. Ok? Então agora com estas regras já podemos responder a esta pergunta, que neste caso é bastante fácil. Okay. Alguma pergunta? Uhum. Uhum. Como? Sim, o R é a probabilidade de reflexão. Não pode. O R tem de ser entre 0 e 1, porque senão a probabilidade de refletir era maior do que 1. Não pode. O R tem de ser um número entre 0 e 1. 1 se reflete tudo, 0 se não reflete nada. Este número aqui? Só coloquei 0.04 aqui. 1 menos 0.04 dá 0.96, não é? É 4%, isto é 96%. Ora, então, qual a resposta a esta pergunta? Qual percentagem toca aqui e qual percentagem toca aqui? Bom, a resposta é muito simples. Começa com tamanho 1, aqui. Aqui o que passa tem tamanho 0.96, raiz quadrada. O que reflete tem raiz de 0.04. Certo? Roda. Chega aqui uma seta que tem este tamanho, raiz de R, e chega aqui uma seta que roda e que tem tamanho raiz de 1 menos R. Reparem, eu desenhei estas setas, não estão nem paralelas, nem antiparalelas, whatever, estão numa direção qualquer, rodou muitas vezes, eu não sei a direção em que ela chegou. Não sei em que direção chegou aqui, não sei em que direção chegou ali. Mas sei que tem este tamanho, raiz de 1 menos R aqui, raiz de R aqui. Ok? Ou seja, aqui vai tocar 4% das vezes
que é a raiz que é fazer ao quadrado, dá 0,04, e aqui vai tocar 96% das vezes. Ok? Agora vamos imaginar um cenário, só para explicar um pouquinho. Esta regra aqui foi o que nós dissemos. Tinha tamanho 1, agora aqui tem tamanho este, aqui tem tamanho este. E agora eu tinha dito, se aqui tiver tamanho 1,5, aqui tem 1,5 e aqui tem 1,5. Tem de ser assim, disse eu. Vamos ver então porque que é o que faz sentido. Porque vamos imaginar agora um experimento em que eu tenho aqui o meu ar, tenho aqui o meu vidro, ou não, vamos fazer outra coisa diferente. Vamos imaginar dois experimentos. Vou apagar aqui a dupla fenda. Vamos imaginar que vamos combinar dois experimentos. Vamos fazer assim, que jogamos luz aqui. E vamos primeiro imaginar que jogamos aqui luz e que ela pode vir por aqui ou por aqui. E quando eu coloco fotodetectores aqui, este toca 50% das vezes e este toca 50% das vezes. Ok? O que é que significa do ponto das setas? O que é que eu deduzo sobre as setas? Deduzo que quando chega aqui, as setas aqui têm tamanho raiz de 1/2 e quando chega aqui tem outra seta qualquer, numa dada direção, com raiz de 1/2. Raiz de 1/2 ao quadrado dá 1/2, 50% aqui, 50% aqui. Ok? Agora, imagina o mesmo experimento em que eu deixo ficar aqui o detector, mas aqui, em vez de colocar o detector, coloco aqui ar, vidro, e coloco aqui o detector, ou então aqui o detector. Ok? Tudo bem? Ora, eu somo as setas todas que vêm para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. A seta aqui não mudou. Continuou a ser igualzinho, a mesma seta. Raiz de 1/2. Ok? O que é que significa isto? Significa que aqui toca 50% das vezes. Ok? Aqui, o que acontece? Aqui neste ponto, era onde estava antes o meu detector. Eu já calculei antes a seta. A seta começa aqui, com raiz de 1/2. Aqui neste ponto. Certo? Não começa com tamanho 1. Começa com este tamanho. E agora o que é que faz? Roda, 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 roda. E chega aqui e tem tamanho raiz de 1/2. E quando passa para este lado com raiz de 1/2 vezes raiz de 1 menos r. E passa para este lado com tamanho raiz de 1/2 vezes raiz de r. Ok? De modo que aqui embaixo, o que é que acontece? Aqui embaixo tenho 96%, tenho 0,5 vezes 0,96, que é igual a 48%. 48% das vezes faz pelinho aqui embaixo, não 96%. Tá bom, é evidente, porque metade foi para ali, da outra metade, 96% tocou. Mas 96% de metade é 48%. Concorda? Tinha de ser. Se aqui dá 96%, se afinal
só chegava aqui metade das vezes, passou a dar 48%. E aqui? Aqui passou a dar metade de 4%, não é? Quando eu faço ao quadrado. Aqui ficou a tocar 2%. Então, tudo bem. 48 mais 2 mais 50 dá 100%. Okay? No total, tenho 50 mais 48 mais 2 igual a 100%. Quando eu fixei o R, como eu estou a escolher o R para ser este valor, a seguir já não é aleatório. É o 0,96 que já apareceu aqui, é o mesmo. O 0,04 é para o vidro, depende do material, sim, é aleatório, isso não dá para explicar. Se for um material que reflete mais, pode ser um meio, pode refletir metade da luz e passar a outra metade, isso é fácil. Quando é o vidro a maioria transmite, certo? Reflete pouquinho. Depende do vidro, mas o vidro normal reflete pouco, é transparente, certo? Ok? Mas então, estão a ver o que está a acontecer? Eu tenho probabilidade 1 meio, e aqui a probabilidade era 96% vezes 1 meio, porque há 1 meio de probabilidade do experimento começar. Outro meio nem sequer começa. Portanto, os 48% é 1 meio de 96%, porque era 96%, mas agora só acontece metade das vezes. A outra metade nem começa o experimento, toca no outro lado. Ok? Por isso, as regras da física quântica, como veem, têm de ser desta forma. Têm de ser que se eu tinha uma regra para o que acontecia com tamanho 1, agora com tamanho diferente, tem de ser só multiplicar a regra anterior. Não, mais uma vez, não é minha escolha. Okay? Não podia ser outra regra diferente. As percentagens não dariam certo de outra forma. Okay? Portanto, estão a ver aqui a regra? Começámos com a regra 1 e eu agora acabei de mostrar o que acontece com A. Naquele caso mostrei com 1 sobre raiz de 2, mas podia repetir o mesmo tipo de argumento com qualquer quantidade e obtinha que a regra tem de ser esta. Nada, é só o tamanho da seta. Probabilidade é este número ao quadrado, que dá o 0,96. Então, o 0,98 é só o tamanho. E este 0,2 também não é só o tamanho. Então, os tamanhos não são probabilidade nenhuma. Só depois de fazer ao quadrado é que fica a ser uma probabilidade. Então, eu posso aplicar a seta só pela probabilidade, não pelo número de Porquê que é importante a seta e não apenas a probabilidade? Certo? Porquê? Qual é a resposta? O sentido da seta é irrelevante. Não me importa. Não me interessa. Só me interessa o tamanho ao quadrado. Para que é que eu quero saber das setas, então? Como? Para quando você for ter que fazer a relação entre duas setas? Pois, porque se eu tiver duas setas, vou ter de adicionar primeiro e depois fazer ao quadrado. Se eu só souber o tamanho de cada uma seta e não souber a direção, não sei se elas se acrescentam ou se cancelam. Então, eu no cálculo intermédio preciso saber as setas, porque vou ter de as adicionar, tudo. No fim, só quero saber do tamanho. Certo? Mas para estudar o que acontece quando tenho vários processos, preciso de várias setas. Preciso de ter as setas. Ok. Mais perguntas? Quem aqui sabe o que são números complexos? Quase todo mundo sabe. Uhum. Ok. Mas muitos não. Quem não sabe? Pouquinho. Ok. Então, acho que não vou fazer o comentário que ia fazer. Ok. Tudo bem. Então, até agora estudámos apenas o que acontece quando reflete. Ok, nada de especial. Temos o vidro, 96% passa, 4% reflete. Ok, nada de especial.
Vamos agora avançar para um experimento mais interessante, que é o que acontece se eu tenho um vidro com uma dada espessura. H. Agora, vou emitir luz aqui. Vou receber luz aqui. E também vou receber aqui. Ora, o que é que pode acontecer agora? A luz pode vir. Ou a luz pode refletir. Mais uma vez, lembrem-se que eu estou a desenhar estas linhas inclinadas só para ser fácil ver as linhas. É tudo a acontecer assim verticalmente. Então, vamos ver o que acontece. O que acontece é assim, eu chego aqui com uma seta. Que tamanho vai ter esta seta aqui? Vai ser uma seta que aponta numa direção qualquer, não sei qual a direção que aponta, rodou muitas vezes, está a apontar numa direção. E que tamanho ela tem, a seta que chega aqui? Quanto? 46? Onde é que veio esse valor? Aqui, segundo aquele exemplo, do lado do vidro vai dar 48. Portanto, mas este exemplo era um exemplo em que tinha aqui um meio. Não temos isso agora. Estamos só a fazer o experimento aqui nesta onda. Então o que acontece? Sempre que a seta passa, ela é rescalada de 1 passa para 0,96. Ou seja, sempre que ela passa, multiplico por raiz de 0,96. Concorda? Portanto, ela chegou aqui com tamanho 1, passou daqui para aqui com tamanho raiz de 0,96. Certo? Aqui e aqui. E agora a segunda vez. Ela tinha aqui tamanho raiz de 0,96. E agora? Que tamanho tem? Aqui. É, raiz de 0,96 vezes raiz de 0,96. Tenho que multiplicar os dois. Concorda? E, portanto, quanto é que dá? Dá 0,96. Ok? É, raiz de 0,96 vezes raiz de 0,96 dá 0,96. É a definição de raiz ao quadrado. Desaparece a raiz. Ok? E, portanto, qual a probabilidade de tocar aqui? Não. Ao quadrado. Tem de fazer este 0,96 ao quadrado. Quanto é que dá? Porquê? O que está a dizer? Não faz sentido nenhum isso. É menos que 96. É 96% para 96. Quanto? 0,92. É possível, sim. 0. Ponto. Vamos dizer, esta seta, então, descobrimos que tem tamanho raiz quadrada de 0,92. Ou seja, 0,96 ao quadrado dá 0,92. Ok? Eu posso dizer assim. Esta seta tem tamanho 0,96. A probabilidade é igual a 0,96 ao quadrado, que é igual a 0,92. Ok? Então, significa que aqui toca 92% das vezes. Ok, tudo bem. E ali em cima? Ora, ali em cima, vamos ver, a seta, aqui, imediatamente depois, tem tamanho raiz de R. E, portanto, chega aqui a seta com tamanho raiz de R
que é igual a raiz de R, e por isso probabilidade igual a R, que é igual a 0,04, portanto 4% das vezes toca aqui. Ok? Ora, não pode ser. Certo? 92% mais 4%, faltam 4%. Não pode desaparecer, não pode começar a... ou toca em baixo ou toca em cima. Ou passa ou reflete. Boa! Como é que se chama? Como? José está a dizer, mas pode refletir também na parte de baixo. É verdade. Então temos de acrescentar uma seta, então. Então vamos acrescentar essa seta. Para aqui. E bate aqui. Ok, tudo bem. Então faltava uma seta. Então esta conta estava errada. Então vamos fazer com mais cuidado. Temos esta seta mais outra seta. Ok? A outra seta que tamanho tem? Vamos desenhar aqui. Mais outra seta, que é esta aqui. Vamos falar primeiro do tamanho. De tamanho. Qual é o tamanho da seta? Vamos ver. É, cada vez que acontece uma coisa, multiplico pelo fator correspondente. Então, a seta amarela, o que é que ela fez? Primeiro, entrou. Certo? Então, entrou, teve um fator de raiz de 1 menos R. Isto foi de entrou. Depois, foi multiplicada por um fator de raiz de R, de refletiu em baixo. Raiz de R. Certo? Refletiu em baixo. Ok? Portanto, entrou, refletiu e depois saiu do vidro de novo. Vezes raiz de 1 menos R saiu. Ok? São estes 4 pontos. Entrou, refletiu, saiu. Ou seja, eu tenho lá em cima certo? Eu lá em cima tenho uma seta branca com tamanho raiz de R mais uma seta amarela que vai ter um tamanho diferente. Ok? E eu não sei o sentido dessa seta. Ok? Não sei. Porquê? Esta seta amarela e a seta branca rodaram tempos diferentes. Portanto, depende da espessura. Dependendo da espessura, este caminho aqui rodou um número ímpar ou par de vezes. Certo? Então não sabemos exatamente a direção. A direção desta segunda seta... A direção depende da espessura H. Então podemos escolher. Vamos escolher uma espessura, vamos escolher uma direção. Que direção querem escolher? A mesma direção da seta, contrária à seta? Escolham lá uma. Contrária à seta? Pode, por exemplo, podemos começar com a direção contrária à seta. Então, vamos imaginar assim. Okay? Por exemplo, isto é para uma espessura H. Ok? E esta seta que tamanho tem? Como tínhamos dito, tem tamanho raiz de R vezes 1 menos R. Né? A raiz de 1 menos R vezes a raiz de 1 menos R dá 1 menos R. Ok? Então, o total, o que é que deu? Deu uma seta que tem tamanho, adiciono a branca, somo esta aqui, que é um pouco menor do que a branca, porque vem um fator de 1 menos R. Certo?
E então, qual o tamanho da seta que eu obtenho? É uma seta assim, que é esta aqui, que tem tamanho raiz de r, parênteses, 1 menos 1 menos r, só pus o raiz de r em evidência, ou seja, deu igual a r vezes raiz de r. Ok? Concordam comigo? Certo? Agora alguém pode calcular este número ao quadrado? Então a probabilidade é igual a este número ao quadrado, que dá r ao cubo. Certo? É r ao quadrado vezes r, que dá r ao cubo. R é 0,04. Quanto é que dá este número? Quanto é que dá esta probabilidade? 0,04 ao cubo? Sim, é, claro. Deu 15 vezes 10 elevado a 7. É, portanto, vamos lá ver. 4 vezes 4 vezes 4 dá 16 vezes 4, 64. Não pode ser o que você está a dizer. Tá, não é verdade. Sim, dá quase 0. Mas quanto é que dá? 0,00. Deve ser. 1, 2, é 3 zeros? 4 zeros. 4, 0, 64. Ok? Ou seja, 0, multiplicamos por 100, 0,0064% das vezes vai tocar lá em cima. Ok? Pior ainda. 4 mais 92 já não dava 100, agora está a dar 92 mais 0,0064 não dá 100. Ok? 92 mais 0,0064 não é 100. O que continua foi esta trajetória aqui. Ela vai. Isso era esta trajetória aqui. Então o que é que acontece? O que é que está a acontecer? O que é que falta? Exatamente. É que só estamos a estudar 2 caminhos. Faltam muitos, faltam infinitos caminhos. Temos de ter mais cuidado. Porque a partícula, em vez de continuar, ela pode continuar, refletir e depois passar. Ok? Ou então, refletir 2 vezes e depois passar. Ou refletir 3 vezes e depois passar. Ok? Então, vamos ver o que acontece quando fazemos então com mais cuidado. Vamos escrever aqui com mais cuidado o que está a acontecer. Nós temos aqui o vidro, começamos aqui com uma seta com tamanho 1. E agora estamos a estudar aqui várias hipóteses. A primeira era só passar. Só passar dava uma seta que tinha tamanho 1 menos r vezes 1 menos r, tamanho 1 menos r. Raiz de 1 menos r vezes raiz de 1 menos r. Depois tínhamos outro caminho em que vai aqui e vai aqui.
este deu uma seta que tinha tamanho raiz de R, a reflexão. Depois tínhamos outro, em que veio aqui e passou aqui. Ok? E este aqui tinha o mesmo raiz de R, mas agora dois fatores adicionais. Um de raiz de R e outro de raiz de 1 menos R. Não, desculpem. Tem uma reflexão aqui em baixo e agora tem duas transmissões. Ou seja, raiz de 1 menos R duas vezes. E, portanto, esta seta deu uma seta que nós escolhemos na direção contrária, mas isso foi a nossa escolha da espessura. Mas o tamanho não foi a nossa escolha. O tamanho era 1 menos R vezes raiz de R. Não é? 1 menos R, porque eram duas transmissões. Cada transmissão dá raiz de 1 menos R. Raiz de 1 menos R ao quadrado dá 1 menos R. Ok? Vamos ver então agora o que aconteceria. Vamos ver aqui a amarelo, o que seria se fosse a outra trajetória que vocês estão a dizer, em que ele vai e vai aqui para baixo. Ok? Agora vai dar uma seta. Ok? E essa seta vai dar nesta direção. Já vou explicar porquê. E agora o tamanho, que tamanho tem? Vamos ver quantas reflexões tem e quantas transmissões tem. Tem uma reflexão, duas reflexões. Concordam? Então, R. Raiz de R ao quadrado, R. Uma transmissão, outra transmissão, vezes 1 menos R. Concordam comigo? Ou seja, aqui embaixo, esta seta, esta é 1 menos R, esta é 1 menos R vezes R, por isso é bem menor, claro. É assim. Certo? É esta vezes um fator de 0.2. 0.04. Portanto, é bem menor do que esta. Okay? Mas agora, quando somamos os dois, quando fazemos esta seta mais esta seta, dá igual a uma seta mais uma seta aqui. Então, isto dá uma seta que tem tamanho 1 menos R ao quadrado. Se fizerem este número mais este número, é o que dá. Se repararem, R vezes 1 dá R, cancela este R. R vezes este R ao quadrado, dá R ao quadrado que está ali, e o 1 está ali. Ok? E agora, este é o tamanho da seta. A probabilidade, agora, é igual a 1 menos R ao quadrado ao quadrado. Okay? Alguém pode fazer esta conta? Quanto é que dá? Ora, 1 menos R ao quadrado. Não, não pode ser. Isso parece mais provável. Está certo? Alguém confirma? Ele está a dizer que dá 0.996. Tem de fazer R quadrado, 1 menos, e depois fazer ao quadrado o que der. É? Está a dar? Então, agora está muito melhor. Então, agora está a dizer que 99,6% das vezes toca em baixo. Ok, agora está muito melhor. Vamos lá ver como é que está a dar. 99,6%, portanto, já é bem melhor. 99, mais esta porcentagem já dá bem próximo de 100. Okay? Claro que não dá exatamente 100 ainda. Mas porquê? Porque falta os outros caminhos todos infinitos. Então, vamos agora fazer duas coisas. Vamos explicar o sentido. Tenho de explicar o sentido da seta ali embaixo. E depois vamos fazer os caminhos infinitos. A resposta é óbvia, é que falta a probabilidade de estudar este caminho aqui, em que reflete. Certo? Ele pode estar aqui 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, infinitas vezes. Tem que somar tudo. Agora o que é que acontece? Porquê é que o caminho atracejado é muito menos importante? Porque ele reflete muito mais vezes. E cada vez que reflete tem um fator de raiz de R, que é um número pequeno.
Por isso, sempre que reflito, quanto mais vezes eu reflito, menos importante é. Por isso, este termo vai dar um termo bem pequeno, que refletiu muitas vezes. Sempre que eu reflito, multiplico por R, que é um número pequeno. Certo? Então, o mais importante é só refletir. De seguida, é refletir o mínimo número de vezes. Depois, refletir o mínimo a seguir, etc. Mas quanto mais eu reflito, menor fica a seta no fim. Vai ter muitos fatores de R e R é pequeno. Por isso, soma todas as setas, vai convergir para um valor. Mas antes, vamos explicar porque esta seta neste sentido. Porque eu disse que o sentido aqui está fixo. Okay? Eu disse que aqui este sentido está fixo. Porque se eu aqui colocasse o sentido ao contrário, tinha o problema, né? Estava a cancelar a probabilidade. Já estava a dar mal, 92 mais uma coisa pequena, se agora passo de 92 para 86, desastre absoluto, né? Em vez de estar aí na direção de 100, estou cada vez a fugir mais. Ok? Ora, aqui, vamos tentar explicar o sentido, ver se conseguimos explicar. Por isso, a questão é, se o sentido for assim, então aqui em baixo tem de ser assim. Claro que eu não sei explicar porque é que é assim, depende da espessura. Da mesma forma, se a espessura for tal que aqui adiciona, aqui tem de ser ao contrário. Isso é que dá para mostrar. Dá para mostrar que o sentido desta seta, se aqui destrói, aqui tem de construir. E se aqui destrói, ali tem de construir. Isso é o que dá para mostrar. Mas não dá para mostrar quando é que constrói e quando é que destrói, porque isso depende da espessura. Depende de quantas vezes ela roda. Ok? Então vamos ver. Como é que conseguimos mostrar isso aí? Vamos ver. Ok. Então, vamos dizer assim. Exato. Se isto acontece, o que é que significa, o que é que eu deduzo sobre as setas aqui na saída do vidro? Se elas estão aqui ao contrário, o que é que eu sei sobre elas quando saíram do vidro? Também estavam ao contrário, porque elas foram o mesmo caminho. Este caminho são iguais. Certo? Portanto, se elas estão ao contrário aqui, também estão ao contrário logo na saída do vidro. É a única maneira, porque elas têm de sair, rodam a mesma coisa e no fim estão ao contrário, também estavam ao contrário no início. Não é? É tipo dois relógios, não é? Tenho um meio-dia, 6 da tarde, no fim estão a apontar na direção contrária também. Concordam? Por isso, se isto acontece, então, aqui na saída do vidro, estavam ao contrário. Okay? Então eu tinha uma seta assim a refletir, que tinha um dado sentido, não sei o sentido, só sei que era ao contrário. Só sei que este sentido era tipo assim, e a outra seta, que entrou e passou, e este sentido aqui, desta seta, era ao contrário. É a única coisa que eu sei. Não sei a orientação, mas sei que este e este têm de ser ao contrário, porque depois rodaram e no fim ficou ao contrário e eles foram o mesmo caminho. Então o que é que eu concluo? Concluo que esta trajetória, esta parte aqui, tem o efeito de mudar o sentido. Certo? Concluo que subir e descer muda o sentido. É o que eu deduzo. É que a espessura está tal que ela sobe e desce e no fim está a apontar na direção contrária. Porque lembrem-se que ela quando passa não muda de sinal. Por isso ela aqui, se ela está... Exato. Portanto, o sentido que ela tem aqui é o sentido imediatamente antes e o sentido que ela tinha aqui é o sentido imediatamente aqui. Ok? Por isso ela, se em vez de refletir, portanto, daqui para aqui, mudamos o sentido. Ok? Concordam? Então, sempre que eu subo e desço,
Eu sei que se a seta aqui começou num dado sentido, ela roda 1 milhão de vezes e no fim está no sentido contrário. Ok? Isso é o que eu deduzo aqui. Ok? Agora que eu deduzo isto, só um segundo. Deixa-me só pensar um minuto. Portanto, ela está aqui. Assim. Por isso, ela aqui estava assim, não é? Uma parte refletiu, uma parte transmitiu. Vamos fazer assim, porque acho que é uma... Deixem-me recapitular o argumento para mim, para não estar a fazer assim live. Vamos fazer agora a pausa para comer. E eu no fim da pausa vou explicar direitinho. Aqui vem neste sentido. Roda.